Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Luciano e se esse vídeo for ao ar, quer dizer que deu certo. Por quê? Tem um colega meu que está fazendo um grafite aqui perto e a gente sempre conversa sobre layout, sobre grafite, sobre várias coisas. E eu vi ele fazendo, né, um trabalho ali, uma composição. Nós estávamos até conversando sobre qual cor, né, deveria usar, mas acabou que acho que teve problema na internet, no celular, não lembro o que foi, e não conversamos mais. E eu quero falar com ele sobre isso agora. Ver como que foi que ele chegou na conclusão de fazer aquelas cores, né? Se ele tá gostando, o que que ele tá achando, beleza? Então, se der certo, eu coloco esse vídeo no ar, tá bom? É nóis! Então, meu parceiro aquele ali, ó, tá vendo? Tá pintando ali bem na moralzinha. Deixa eu desligar aqui, peraí. Tá pintando bem na moralzinha. Aí eu vou trocar ideia com ele pra ver qual é que é. Ele é meio tímido, hein? Peraí, deixa eu estacionar o carro aqui. Pessoal, conversei com meu colega e nós chegamos num acordo de que vai ficar para a próxima. Mas mesmo assim, eu não quero deixar passar batido esse tema que é muito importante. E o que eu vou compartilhar aqui não seria bom apenas para um cliente ou para um contratante, uma pessoa que tem vontade de fazer um grafite. Isso serve também até para grafiteiros que estão começando ou não tem muita experiência ou até mesmo um know-how técnico, né, propriedade em certos assuntos. Então pode ficar à vontade aí para consumir o conteúdo, porque esse aqui vai ser show. Tô até aqui com a minha colinha e quando eu tô com a colinha é porque o negócio é top, hein? E vamos lá, ó. Toda vez que o cliente entra em contato, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: qual que é a superfície? Me manda uma foto, me manda um vídeo, e no vídeo falando sobre orçamento eu até deixei claro como que é que tem que fazer isso, tá? Então vamos lá, ó. O formato, eu tô falando da superfície, tá? Qual que é o tamanho, tem textura, não tem, é liso, é chanfrado, enfim, isso daí vai definir o meu ponto de partida. O tamanho da superfície às vezes não corresponde com o que o cliente quer fazer. Às vezes ele tem em mente algo que eu acho até bacana, só que é o seguinte, o tamanho da superfície não permite fazer um trabalho conforme ele está pedindo. Então eu sempre tenho que dialogar sobre isso com o cliente, conversar, apesar de querer deixá-lo sempre bem realizado, sempre feliz, eu preciso mostrar o que vai ficar bacana ali, né? Afinal, eu tenho mais de 10 anos de experiência trabalhando com isso e eu espero que não só entregue o que seja melhor ali para aquela superfície, como também é o meu nome que vai ali. Eu quero deixar o negócio show de bola, tá? Então, assim, o cliente tem que confiar. Desculpa aí o barulho porque passa avião, tem gente brincando aqui perto, então vou continuar, tá? Para não perder aqui o fio da meada. Então vamos lá, ó, a superfície e o tamanho define, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o motivo, né? Para que, né, que você quer fazer esse trabalho? É só para decorar? É só para evitar ali vandalismo? Ou é para passar ali uma comunicação visual? Enfim, seja, né, um comércio, uma igreja, uma escolinha. Então, existem alguns pontos que nós precisamos seguir a partir daí. O primeiro ponto que nós temos que destacar é a hierarquia, né? Depois de entender o motivo que está fazendo aquilo ali, eu vou organizar os elementos, certo? Então, assim, tem um nível de importância, né? Eu tenho um começo, um meio, um fim, algumas coisas têm que ficar maiores, outras têm que ficar menores. Eu preciso equilibrar muito bem essa pintura e o cliente ele não tem que entender disso, né? Não é a área dele, é minha área. Eu que tenho que apresentar para ele essas questões para a gente chegar num acordo, tá certo? E assim, é sempre bem tranquilo fazer isso daí, né? Apesar de muita informação, é de boa, isso daqui é tranquilo. Só que eu sempre passo isso daí porque eu tenho formação, né? Eu sei fazer isso daqui, eu já trabalhei com logotipo, já trabalhei com comunicação visual, grafite há muito tempo, então assim, sempre pesquiso também, estou sempre estudando, então eu quero passar aqui uma coisa show de bola, uma coisa profissional. Então, a partir do formato e do motivo, o que eu vou fazer? Eu vou organizar os elementos, vou colocar ali o nível de importância, deixar bem evidente, até porque o tipo de grafite que eu estou fazendo, ou que eu faço na maioria das vezes,
para os clientes é para fins comerciais. Então assim, esse grafite não é para a pessoa olhar e ficar imaginando, nossa, que lindo, né? Aquilo ali parece uma borboleta. Ah não, é um pássaro, enfim, não pode. No momento em que eu estou fazendo uma pintura tem que ser muito objetivo. Isso daqui caminha mais para o design do que para o abstrato, né? O design ele tem a função de passar a mensagem, de ser objetivo. Então quando eu faço isso, tem que ficar claro, tem que ficar evidente qual foi a intenção ali naquela pintura. E outro ponto que é muito importante nesse momento são as cores. Então eu preciso ter uma harmonia das cores. E isso nós vamos usar como base, toda vez que vai fazer a harmonia das cores, o círculo cromático. O que é isso daí? Isso daí é um diagrama, ou seja, é uma representação gráfica, que eu vou até colocar aí na tela aí para vocês verem agora. E essa representação é o seguinte: existem basicamente, né, 12 cores, que são as primárias, as secundárias e terciárias. A partir disso, nós fazemos outra coisa, que seria o que? O esquema de cores, tá? Para vocês entenderem o esquema de cores, eu vou ilustrar de forma bem prática. O esquema de cores ou círculo cromático tem como proposta fazer o que? Combinar as cores e deixar agradável ao olhar humano. E aí eu vou fazer o que com essa combinação? Eu vou atribuir propósitos, eu vou estimular uma ação e transmitir valores. Então assim, a primeira divisão que nós fazemos aí no círculo cromático é separar a temperatura das cores, sejam elas quentes ou cores frias. E aí, de acordo com o motivo que eu falei lá atrás, eu vou definir e conversar também juntamente com o cliente qual que é a intenção dele, né? Ou de acordo com o negócio dele, o que é melhor. É transmitir ali uma sensação de energia, de intensidade, né? Deixar aquele ambiente mais alegre, mais quente. Aí o nome já fala, eu vou nas cores quentes. Agora, se eu quiser passar seriedade, confiança, credibilidade, eu vou nas cores frias. Então assim, como que é, né? As próprias cores já vai definir para onde que nós temos que partir. O seu próprio negócio faz isso. E é bom vocês verem o nível, né, de importância que isso tem. Às vezes pode falar assim, eu gosto do azul, mas, não é o azul, de repente, que vai combinar com o seu negócio. E você tem que estar aberto para isso. Apesar de ser difícil, por ser algo que está mexendo com os sonhos, né, com uma coisa que você ama, apesar de ser difícil, tenho que estar aberto para isso, porque o seu negócio, ele vai falar por si só para as pessoas, ele tem um rosto, ele tem uma identidade, ele tem uma voz. Então nós vamos transmitir isso, esse comportamento dele, através das cores, através dos elementos que vão estar ali, seja na fachada do seu negócio, enfim. Vocês estão entendendo aqui, né? E aí o que a gente faz? Para entrar no esquema de cores, depois que definiu ali a temperatura da cor, seja ela quente, seja ela fria, nós vamos escolher o que é bom para o seu negócio, né? Será que nós temos que ser mais sóbrio, mais neutro, né? Passar segurança, sofisticação? Se for isso, o ideal é trabalhar com um esquema de cores monocromático. O que é isso? É escolher uma cor e aí, através dessa cor, nós vamos ou saturar ou diminuir a intensidade dessa cor e também a luminosidade, né? Deixá-la um pouco mais quente, um pouco mais neutrinha. Dá para trabalhar também esses fatores com a cor. Esquema de cores pode ser análoga, que seria o quê? Pegar uma cor, vamos supor que seja uma cor primária, e trabalhar com as cores vizinhas aí dentro desse círculo cromático que eu estou mostrando aí para vocês. E isso vai trazer o quê? Vai trazer naturalidade, fluidez, vai tornar agradável, né, para o olhar humano. E geralmente as cores análogas nós vemos na natureza, né? Você vê como que a vegetação, né, ela torna ali bem sutil, bem agradável. Você vê a árvore, você vê a grama, os próprios animais, eles fazem uma composição muito agradável. E a natureza, ela transmite isso que eu estou querendo dizer. Eu não vou falar todos, mas vou falar só mais um, que também é muito importante, que seria as cores complementares. Que seria o quê? Seriam as cores opostas. É como se você pegasse uma quente e uma fria. E eu posto também no círculo cromático, né? Se uma está aqui no canto esquerdo, a outra está no direito. Se uma está lá em cima, a outra está na parte inferior. Ou seja, é contrastar as cores
para que nós consigamos trazer atenção ao olhar. Então isso é aquela coisa mais chocante, entendeu? Mas também tem que saber trabalhar com essas cores para que não fique poluído, não fique carregado, tá certo? Então assim, dito isso, o que eu quero fazer? Eu quero dizer que vocês podem confiar toda vez que nós formos conversar sobre layout, sobre escolha das cores. Eu quero trazer algo que seja melhor para vocês, e você também, grafiteiro ou uma pessoa que simpatiza aí pela arte, pelo layout, entender todos esses processos que tem que ser cumpridos, né? Não é só falar, vou pegar aqui o marrom e trabalhar com ele. Existe ali um procedimento a ser seguido, tá? E isso tem que ser feito de forma bem divertida também, não é aquela coisa chata de se fazer. Pelo contrário, esse monte de coisinhas que eu passei aqui para vocês não vai me limitar. Pelo contrário, ele vai me mostrar possibilidades. Tá certo, pessoal? Hoje foi uma conversa um pouquinho mais séria, mais cabeça, mas de qualquer forma, a intenção é trazer aqui um conteúdo, tá? Que vai tornar aí mais prático o que eu preciso fazer no dia a dia, a conversa, o diálogo que eu tenho com os clientes, e é algo também que eu sou apaixonado, que eu gosto de fazer, tá certo? Obrigado por ficar até aqui, conto com o seu like, conto com a sua inscrição, preciso disso, tá certo? Para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado, até mais.